e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, por seu amor haveremos de amar. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente entre nós, que possamos estar aqui nesse momento, nos conectando em coração, em pensamento, em sentimento, para que possamos juntos refletirmos um pouquinho na noite de hoje sobre a nossa querida doutrina espírita, sobre o Evangelho, os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Para a gente iniciar a nossa tarefa de hoje, vou fazer uma leitura de preparo, uma leitura de harmonização do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem é a 141, que o título é Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo está em Hebreus capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma,
quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, que nesse momento possamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, para agradecermos a misericórdia e a bondade infinita, para agradecermos o amor destinado a todos nós. Agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, conectados em um só pensamento, em um só ideal, na busca pelo bem maior. Senhor Deus, abençoe a todos nós nesse instante. Abençoe nossos lares, nossos familiares, nossos amigos. Abençoe esse nosso orbe. Derrama o seu amor e a sua bondade sobre todos nós. Que um dia, Pai, possamos verdadeiramente despertar em nossos corações para sermos chamados verdadeiramente de filhos de Deus. Que a sua paz, a sua benevolência nos envolva, Pai, e que possamos nos esforçar para nos aproximar ao máximo das tuas leis e dos teus ensinamentos. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a gente vai refletir juntos aqui na noite de hoje, na mensagem que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o tema O Maior Mandamento. E aí a gente vai refletir, pensar um pouquinho sobre essas orientações do nosso amado Mestre Jesus e sobre essas orientações que a doutrina espírita nos traz para o nosso entendimento, para a nossa compreensão desses ensinamentos. Mas antes da gente iniciar as nossas reflexões, gostaria de pensar um pouquinho, junto com os irmãos, sobre esse título, né, do maior mandamento. E aí a gente observa que no nosso planeta, um planeta ainda de provas e expiações, não é? Tem uma característica do mal sobrepor o bem. Essa é uma das características de um mundo de provas e expiações. E é o que realmente a gente acaba observando no nosso dia a dia. Muitos acontecimentos à nossa volta nos trazem realmente essa ideia de que o mal sobrepõe o bem. Só que aí nós nos perguntamos, nós que nos esforçamos aí, né, para aprender o cristianismo, para aprender o espiritismo, quais são as maiores barreiras, quais são os maiores desafios, quais são os maiores problemas de nós conseguirmos realmente vivenciar o bem, praticar o bem
e fazer com que esse bem cresça, desenvolva. E nas nossas reflexões a gente começa a perceber que muitas dessas situações acabam acontecendo por falta da nossa observância das leis divinas e também da prática dessas leis. Muitas das vezes a gente passa a nossa vida, a nossa jornada, sem nos atentarmos muito a essas leis divinas, a essas leis naturais, a esses mandamentos. E sem observá-los, a gente também muitas das vezes não vai conseguir praticá-los. Então falta em nós, em humanidade, observar mais essas leis, aprender mais sobre essas leis, deixar que essas leis invadam mais os nossos corações, a nossa alma, para que a gente consiga praticá-las, para que a gente consiga vivenciá-las, para que a gente consiga manifestá-las em nossa vida. Então, acho que esse é um dos maiores problemas, dos maiores desafios que nós enfrentamos em nossa jornada de crescimento e amadurecimento espiritual. Porque nós temos os ensinamentos, nós temos as orientações, nós temos aí o amparo, a ajuda que nós precisamos e necessitamos. E aí fica essa dúvida, o que nos falta? O que ainda nos falta para trilhar essa jornada que precisamos trilhar? Para fazer aquilo que precisamos fazer? Para cumprir com aquilo que nós até combinamos anteriormente, antes de estarmos aqui encarnados? Então, uma das respostas que vieram para a gente nesse questionamento, como sendo essa problemática, é a falta dessa observação, dessa observância dessas leis para que pudéssemos praticá-las. E aí, nós temos tantos ensinamentos, nós temos tantas orientações, nós temos inúmeros mandamentos que são para nós um código de ética, um código moral, um código de conduta. Nós temos todas as leis que foram trazidas, por esses profetas, pelos sábios. Nós temos aí tudo que foi trazido para nós no Antigo Testamento, tudo que foi trazido para nós no Novo Testamento, tudo que foi trazido para nós em humanidade em todas as escrituras sagradas de todos os povos, de todas as religiões. Nós temos muitos mandamentos, nós temos muitos códigos de éticas, nós temos muitos códigos morais. Nós temos tudo isso sendo ofertado para nós em humanidade. E quando nós falamos do cristianismo, quando nós falamos da doutrina espírita, dentre todos os ensinamentos, dentre todos os mandamentos que nós temos, Kardec traz essa reflexão para a gente, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala para a gente sobre o maior mandamento. Então, esse maior mandamento que a doutrina nos traz, que o cristianismo, que o Evangelho nos traz, que Jesus nos trouxe, seria uma forma de resumir para a gente, diante da nossa pequenez, diante, muitas das vezes, da nossa falta de entendimento e compreensão, seria uma forma de nos ajudar ainda mais a compreender essas leis, a observar essa lei, para que a gente possa praticá-la no nosso dia a dia, para que a gente possa vivenciá-la verdadeiramente no nosso dia a dia. E aí ele traz para a gente o maior mandamento. Então isso está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40, onde o próprio Mestre Jesus ele nos traz essa orientação. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu,
Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmo. E aí ele diz o seguinte: toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa foi a orientação de Jesus para todos nós, humanidade. Então a gente percebe que diante de tudo isso que a gente já recebeu de ensinamento, de orientação, de conselho, de instrução, de informação espiritual, ele mostra para nós Jesus, que para nós, na doutrina espírita, é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia espiritual da humanidade. Ele mostra para nós que de tudo isso que já existe de orientação e de informação, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento, ele diz que é semelhante ao primeiro, que é igual ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente percebe que tem uma tríade, né? A tríade do amor, se a gente pode dizer dessa forma. Amarás a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Então a gente tem essa tríade. E nessa tríade é interessante porque todas as vezes que nós manifestamos o amor para com Deus, nós estamos manifestando esse amor para conosco mesmo. E todas as vezes que nós estamos manifestando esse amor para com o nosso próximo, nós estamos manifestando esse amor para com o próprio Deus. Porque nas orientações do Mestre Jesus, ele nos dizia que todas as vezes que nós fizermos algo de bom, de útil, de benéfico ao nosso semelhante, a um pequenino, nós estaríamos fazendo a ele, ao próprio Mestre Jesus. Em um outro momento, ele nos ensina que ele, Mestre Jesus e Deus, era tão... ele compreendia Deus com tanta profundidade que ele dizia que eu e o Pai somos um. Jesus, ele se apresenta para nós como sendo o caminho para nós irmos de encontro a Deus, ao nosso Criador, a essa inteligência suprema. Então a gente começa a entender que todas as vezes que nós manifestamos amor, seja de que forma for, seja para quem for, seja qual seja a situação, nós estamos manifestando o mandamento maior. Porque o mandamento maior é amar. Amará o seu Deus, amará o seu próximo, amará a si mesmo. Então, a gente observa que a manifestação do amor é a vivência do mandamento maior. Se eu estou manifestando esse amor para com os seres criados por Deus, pelos seus animais, pelo reino vegetal, enfim, para qualquer forma da criatura, eu estou manifestando esse amor, eu estou amando, eu estou manifestando esse amor também para o Criador. Se eu pratico esse auto-amor, ou esse amor próprio, que não é o egoísmo, me cuidando, me respeitando, eu estou praticando amor também para com Deus, esse Deus que habita dentro de mim, essa centelha divina, esse sagrado, esse divino que eu também trago na minha essência. E quando eu faço algo de bom, de belo, de verdadeiro, de útil para o meu irmão de jornada, para o meu irmão de caminhada, esse que está mais próximo de mim, quando eu manifesto esse amor, eu também estou amando a Deus. Porque a gente entende que a manifestação do amor em si é a vivência, é a oportunidade que nós temos de estar praticando esse mandamento maior, estarmos vivenciando
esse mandamento maior. E é muito interessante a gente pensar dessa forma, a gente pensar dessa maneira, porque o próprio João Evangelista, ele traz para a gente, em um de suas orientações, a seguinte fala. Ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só, para mim, particularmente, essa é uma das melhores definições do nosso Deus. Deus é amor. Então, João Evangelista está mostrando para a gente que todas as vezes que nós manifestamos o amor, todas as vezes que nós amamos, nós estamos ali na presença de Deus, na presença do Criador. Porque Deus é o próprio amor. E em um outro momento, João Evangelista ele também nos chama a essa reflexão de que Deus é vida. Então a gente para pensar, se Deus é amor e Deus é vida, se eu vivo a minha vida de uma forma positiva, de uma forma benéfica, se eu vivo a minha vida com propósito, com sentido, eu estou vivendo a minha vida com amor. E se eu estou manifestando o amor dessa forma, eu estou vivendo a minha vida com Deus. Eu estou, então, manifestando esse mandamento maior. Então, estamos percebendo como que muitas das vezes essa prática ela é distanciada dos nossos corações, ela é distanciada dos nossos pensamentos, das nossas ideias, diante de falsas crenças que a gente acaba alimentando dentro de nós. Então, quando a gente começa a pensar ou perceber que o amor em si, manifestado, é a própria presença do Criador, é a própria presença de Deus, é a própria energia divina, é a própria essência divina, esse amor que é compartilhado, esse amor que é atitude, esse amor que é ação, a gente vai entendendo que a gente consegue se aproximar muito mais de Deus, a gente consegue viver mais na presença de Deus, a gente consegue ser inundado, ser envolvido, ser amparado muito mais por essa presença de Deus nos momentos que nós mais necessitamos na nossa jornada, nos momentos que nós mais precisamos de uma força, de um amparo, de uma orientação, de um direcionamento. Então a gente sabe que a gente consegue buscar isso através da própria manifestação do amor. Talvez seja por isso que os nossos grandes irmãos aqui, Chico Xavier, Divaldo, entre tantos outros, quando eles se sentiam em momentos de aflição, em momentos de sofrimento pessoal, os seus mentores espirituais os convidavam a sair para fazer a caridade, a sair para levar o auxílio, a sair para contribuir na vida de alguém. Porque todas as vezes que eles faziam esse movimento de sair em prol da doação ao próximo, eles estavam manifestando esse amor. E manifestando esse amor, eles estavam sendo preenchidos por Deus. Estavam sendo envoltos por Deus, na presença do divino. E essa presença e esse envolvimento, ele é extremamente pacificador, é extremamente calmante, é extremamente consolador, é extremamente curador. A presença do divino, a presença do sagrado, a presença de Deus em nossas vidas. E aí a gente vai entender por que a doutrina espírita ela traz como um lema: fora da caridade não há salvação. Mas não é essa salvação nesse sentido salvacionista da palavra, não é isso que a doutrina espírita prega para a gente. A doutrina espírita nos ensina que nós precisamos salvar-nos dos nossos próprios erros, dos nossos próprios desafios, dos nossos próprios males, das nossas próprias mazelas e vicissitudes que nós trazemos no nosso íntimo. E essas questões negativas ainda, as nossas sombras, elas impedem a nossa vida
de ser pacífica e feliz da forma que a gente quer e merece ter. São esses equívocos, essas questões que ainda estão na nossa ignorância da nossa alma, que muitas das vezes nos impede de sermos felizes, de vivermos aí em harmonia com o propósito, com as leis do Criador. E aí a doutrina vem falando que para nós nos salvar dessas dores e sofrimentos internos que foram causados por nós mesmos diante das leis de ação e reação, para que a gente possa se salvar, se transformar e se curar dessas questões ainda que assolam aí as nossas males, as nossas mazelas eternas, nós precisamos praticar essa caridade. Que fora dessa caridade a gente não consegue sair desses estágios aí de dor e sofrimento. Mas essa caridade, a gente precisa entender essa palavra que é tão complexa, que às vezes a gente acha que é simples, mas ela é um pouco complexa, porque caridade culturalmente foi nos sendo passado do que era aquele ato de dar algo material, dar algo de físico. Mas a caridade ela é muito mais profunda do que isso. Existe a caridade, sim, material, mas existe, e principalmente, a caridade moral, a caridade ética, a caridade dos relacionamentos, a caridade das experiências, das trocas morais. Então a gente precisa entender que essa caridade é o próprio amor sendo manifestado, o próprio amor sendo colocado em movimento, o próprio amor sendo transformado em atitudes para comigo mesmo e para com o meu próximo. Essa caridade, ela se transforma em perdão. Essa caridade, ela se transforma em gratidão. Essa caridade, ela se transforma em benevolência. Ela se modifica para indulgência. Ela se modifica para compreensão, para compaixão, para empatia. Então essa caridade, ela é muito mais uma caridade de entendimento, de compreensão, para um doar-se. Doar-se espiritualmente, doar-se energeticamente, doar-se verdadeiramente em prol de um entendimento, em prol de uma busca pela fraternidade, uma solidariedade genuína, um compartilhamento sincero. Isso sim nos remete à verdadeira caridade, conforme compreendia Jesus segundo a espiritualidade. Então, quando a gente começa a entender que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos é uma lei divina e natural, uma lei que rege todo o universo, uma lei que rege as nossas relações, a gente precisa então observar e praticar essas leis no nosso dia a dia, para que a gente possa assim ir rompendo essas cascas, essa couraça que nos deixa preso ainda nos nossas atitudes e comportamentos de orgulho e de egoísmo, que é o que verdadeiramente nos afasta da luz, nos afasta do amor, nos afasta dessa vivência espiritual mais plena. E aí, a orientação de Jesus é para que a gente consiga manifestar esse amor com consciência, com entendimento, mas de uma forma genuína, onde a gente vai fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então a gente percebe que esse mandamento maior, ele nos ensina sobre o amor relacional. Ele nos ensina sobre o amor comportamental. Ele nos ensina sobre o amor espiritual. Onde nós olhamos para o outro não apenas como um outro ser separado de nós, separado da criação. Quando a gente consegue olhar para o outro e faz aquele resgate na fraternidade, percebendo que aquele outro nada mais é do que uma extensão de nós mesmos,
Nós somos as extensões uns dos outros. Todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. E estamos aqui para aproveitar essa experiência que o Criador está nos concedendo da vida material, com diversas formas de pensar, com diversas formas de crenças, com diversas mentalidades, com diversas culturas, para a gente aprender, para a gente se desenvolver, para a gente se aprimorar. Então, tudo isso é o nosso próximo, porque nós não estamos separados, nós não estamos distanciados, nós estamos conectados, nós fazemos parte disso tudo, enquanto filhos de Deus, mergulhados nesse mundo material como uma grande família universal, para aprendermos verdadeiramente esse olhar fraterno sobre todos. Então, o convite do mandamento maior é para que realmente a gente busque esse entendimento, para que a gente busque essa compreensão, para que a gente busque essa observância dessas leis naturais, dessas leis divinas, para que essas leis possam nortear os nossos passos aqui, para que essas leis elas possam nortear as nossas atitudes, para que essas leis possam nortear os nossos comportamentos. E através disso, a gente conseguir ir se aprimorando nessa jornada espiritual. Esse é o nosso dever, esse é o nosso propósito enquanto filhos de Deus aqui encarnados. Estamos aqui para expandir a nossa consciência, nos aprimorando, nos desenvolvendo com as habilidades morais, espirituais, intelectuais. Como o próprio Kardec nos diz, estamos aqui para fazer essa jornada do desenvolvimento intelecto-moral, enquanto seres espirituais que somos. E aí a gente observa que essa grande fraternidade, ela está comunicando essas mesmas informações, ela está comunicando essas mesmas orientações. Jesus, quando traz para nós a visão do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele está unindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele está unindo as orientações de Moisés, a sua proposta de vivência e prática do amor que ele traz no seu Evangelho. E a doutrina espírita resgata os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos de Jesus, para nós consolidarmos, para nós darmos força e resgatarmos isso para a nossa prática espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Jesus traz esse ensinamento do amor a Deus lá atrás, do segundo livro de Moisés, que é o livro de Êxodo. Lá no capítulo 20, versículo 4 e 5 do livro de Êxodo, Moisés diz o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma que está acima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não as adorareis, nem lhes prestareis culto soberano. E aí lá em Mateus, Jesus nos diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então a gente precisa desenvolver a nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa tomada de consciência em relação a Deus, o Criador e a criatura. Porque quanto mais entendimento, mais podemos também amar, manifestar esse amor. E aí lá em Mateus, ele traz para nós: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Relembrando também uma passagem de Moisés no seu terceiro livro, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18 a 34, que ele diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor teu Deus. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiro foste na terra do Egito,
Eu sou o Senhor do vosso Deus. Então olha só o que Moisés trazia lá atrás para a gente no Antigo Testamento, como sendo as palavras de Deus, né? Mostrando a necessidade desse amor ao próximo. Então nós temos aí mais de 4.000 anos de informações, de ensinamento sendo trazido para a gente a respeito dessa necessidade que temos dessa prática do amor ao próximo, dessa prática do amor a Deus, dessa prática do entendimento e da observância das leis divinas, para que a gente possa viver uma vida com mais felicidade, com mais leveza, com mais paz. Então, quando nós começamos a praticar esse amor, quando nós começamos a vivenciar esse amor, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Aquele que ama, ele libera dentro de si mesmo esse fluxo do amor. Ele libera esse fluxo da própria vida, colocando esse amor em movimento, colocando esse amor em manifestação, colocando esse amor através de pensamentos, através de palavras, através de atos, manifestando esse amor de forma pura e genuína. Sabemos sim que é muito mais fácil para todos nós lermos essas orientações, até compreendermos essas orientações. O mais desafiador para todos nós, no estágio que nós estamos aqui no planeta Terra ainda, no nível de consciência que nós ainda estamos, é justamente a prática desses ensinamentos, a prática de tal lei. Então, o primeiro ponto da observância, a gente até consegue observar. A gente até consegue entender e compreender. Mas passar para o segundo passo, que é o da prática, o da vivência, o da manifestação sincera e genuína, muitas das vezes ainda é um grande desafio para nós. Porque o nosso egoísmo, o nosso ego, ainda, infelizmente, muitas das vezes fala mais alto em nossos corações e em nossas mentes, nos impedindo de alcançarmos ali aquela vivência mais sagrada e mais profunda em nossos corações, permitindo que manifeste realmente esse amor e essa bondade. Mas a gente precisa ter a fé e a esperança de que nós estamos sim numa jornada de aprendizado, numa jornada de melhoramento, numa jornada de desenvolvimento, numa jornada aí de purificação, de depuramento da nossa alma, e que hoje, certamente, nós já estamos bem melhores do que nós fomos antes. Hoje, certamente, nós já deixamos para trás muitas das questões daquele homem velho, cheio de vicissitudes e mazelas. Certamente hoje já estamos abrindo novos caminhos, novas trincheiras em nossos corações e já estamos alimentando aí novos pensamentos. Então esse é um grande passo que estamos dando em mudança, em transição, em transformação do nosso eu ainda mais desafiador, mais repleto de sombras, para esse eu mais luminoso, onde Jesus ele nos faz o convite para que nós deixemos brilhar a nossa luz, para que nós façamos brilhar a nossa luz, para que nós permitamos que essa luz ela venha à tona. E aí a gente só vai permitir realmente quando a gente for fazendo esse movimento interno de sobrepor o nosso ego com a nossa alma, sobrepor as nossas visões materiais para uma visão mais espiritual. E a gente sabe que para isso exige de nós esforço contínuo, exige de nós dedicação, exige de nós uma persistência, um comprometimento com a nossa jornada espiritual. É desafiador, mas não é impossível. Todos nós estamos aqui sob o amparo de Deus, sob a misericórdia do Criador, para fazermos essa travessia, para fazermos essa passagem, essa transição, para nos tornarmos seres melhores. Não melhor que o outro, mas melhor do que as nossas versões anteriores. Desenvolver virtudes e tentar enterrar algumas das nossas mazelas e dos nossos vícios. Como a gente disse anteriormente, esses ensinamentos, essas orientações que o nosso próprio Mestre Jesus nos deixou, ela não foi deixada apenas para nós. Então todos nós, em humanidade,
estamos nos esforçando para seguir esse caminho. Todos nós, em humanidade, estamos aí nessa jornada de aprendizado. Todos nós, irmãos que somos filhos desse Criador, estamos aqui para desenvolver essa inteligência secundária, para alcançarmos a nossa perfectibilidade aí, para alcançarmos então essa paz e essa felicidade tão almejada. E a gente sabe que esse amor ao próximo, essa atitude, que muitas das vezes é visto como um dever religioso, como uma norma da nossa conduta, como uma expressão do nosso verdadeiro amor, é uma constante nos livros sagrados de todas as religiões. Se a gente for observar a todas as religiões, todas elas trazem essa máxima, esse pensamento, essa reflexão. Vamos lembrar aqui de algumas delas. Por exemplo, no cristianismo, tudo que desejardes que os outros façam para vós, fazei-o vós mesmos para eles. Eis a lei e os profetas. Os ensinamentos do nosso Evangelho. Quando nós vamos lembrar do judaísmo, o que julgares nocivo, não faças ao teu próximo. Toda a lei está contida aí, e o resto é apenas decorrência. Está lá no Talmud. Se lembrarmos do islamismo, nenhum de vós é um crente se não deseja para seu irmão o que deseja para si mesmo. Está lá no Alcorão. Se lembrarmos do brahmanismo, esta é a suma do dever. Não faça aos outros o que a ti mesmo desagradaria. Está lá no Mahabharata. Quando lembramos do budismo, não faças ao teu próximo aquilo que magoaria a ti mesmo. Está lá no Dharma. Se lembrarmos do taoísmo, considera que o teu vizinho lucra com o teu lucro e que perde com as suas perdas. Está no Tao Te Ching. Se lembrarmos do confucionismo, eis certamente a máxima do amor: não fazer aos outros o que não queremos que eles nos façam. Está em Analectos. Então, olha só, essas mensagens, elas são muito parecidas, porque na verdade é a mesma mensagem. É a mensagem do amor ao próximo, é a mensagem da manifestação do bem, é a mensagem da manifestação da nossa essência, aquilo que nós somos. É a mensagem da manifestação do sagrado, do divino, do Deus que habita dentro de cada um de nós. Aquele próprio Deus que o nosso Mestre Jesus nos orienta: vós sois deuses. Então é deixar que esse Deus interno se comunique, é deixar que esse Deus interno se manifeste, é permitir que esse Deus interno tome a frente do meu ego, do meu eu mais humano, mais material, mais belicoso e vicioso ainda. É deixar que esse Deus interno, que é a nossa vida real, a nossa vida verdadeira, a nossa essência, esse amor, se manifeste em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos, para que a gente possa realmente alimentar essa vida mais próspera, em harmonia, em saúde, em paz, em felicidade. Mas como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso estudando essas leis e permitindo que elas realmente se interiorizem no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. A gente pode fazer isso buscando nas nossas orações essa conexão com o nosso íntimo, com o nosso sagrado, pedindo força a Deus, pedindo amparo, pedindo auxílio, pedindo orientação, pedindo discernimento. Então a gente pode usar as nossas orações, sim, devemos usar, para nós acessarmos isso dentro de nós. Que a gente possa buscar também nas meditações essa possibilidade do autoconhecimento, essa possibilidade da autopercepção, da autoobservação, da conexão com essa nossa parte mais íntima e sagrada, com essa nossa parte mais divina que habita dentro de nós. Nos familiarizando cada vez mais com essa essência, criarmos aí o hábito de deixá-la vir se manifestar
com mais presença. Então nós temos formas de manifestar isso através de práticas de caridade, de solidariedade, de generosidade, nos trabalhos voluntários, nos trabalhos sociais, nos trabalhos espirituais, nos trabalhos que a Casa Espírita oferece. Então, através dessas atitudes, dessas ações, nós vamos, então, colocando em prática o mandamento maior. Nós vamos colocando em prática a vivência desse amor. Nós vamos colocando em prática essa comunhão com esse amor, com o divino, com Deus, com o nosso Criador. Então, nós temos, sim, essa possibilidade. Nós temos, sim, a chance de fazer uma vida diferente, de vivermos uma vida diferente na prática do amor, na prática do bem, da benevolência, para conosco, para com o nosso próximo, para com Deus, no nosso dia a dia. E aí, para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de trazer uma mensagem que está nesse livro, Aqui Agora, do grande José Carlos de Luca, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia. Essa mensagem está no capítulo que fala sobre o eco. E ele traz aqui uma história bem interessante, que ele fala para a gente o seguinte: um garoto que não sabia o que era o eco gritou em direção ao vale: "Quem está aí?" E o eco respondeu: "Quem está aí?" O garoto não conseguiu ver quem dissera essas palavras e então perguntou: "Quem é você?" E as palavras voltaram: "Quem é você?" O menino pensou que alguém estivesse tentando irritá-lo e gritou bem alto: "Pare com isso!" E o eco: "Pare com isso!" Exasperado, vociferou uma xingação que lhe foi devolvida na cara. Foi então que sua mãe lhe explicou que não havia ninguém tentando provocá-lo, mas que apenas o eco de sua própria voz é que retornava a ele. O menino gritou então: "Eu te amo!" As palavras retornaram: "Eu te amo!" Gritou bem forte: "Você é tão bom!" O elogio voltou a ele e o garoto sentiu-se feliz. Então essa historinha, meus amigos, meus irmãos, é para que a gente pense, para que a gente reflita. Todas as vezes que nós amamos, esse amor, ele está retornando para nós mesmos. Todas as vezes que nós fazemos o bem, esse bem vai retornar para nós mesmos. Todas as vezes que nós observamos a lei e vivemos de acordo com a lei, tudo que é bom, e belo e verdadeiro retornará, porque isso é a própria lei. Então que possamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, buscar essa proximidade com as leis divinas, com a presença de Deus, com a presença da espiritualidade, na presença do amor, porque isso é o que nós precisamos para cada um de nós, enquanto filhos de Deus, que queremos e merecemos o amor, a paz e a felicidade em nossas vidas. Agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre isso e convido os irmãos para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Que possamos fechar os nossos olhos mais uma vez e juntos elevarmos o nosso pensamento ao Criador, ao amor, o grande amor, fonte da criação, fonte de todo bem, de todo belo, de toda verdade. Senhor, ajude-nos a desenvolver em nosso íntimo esse amor verdadeiro, esse amor divino. Ajude-nos a desenvolver a empatia, a compaixão. Ajude-nos a praticar a caridade. Ajude-nos a nos amar, a amar o nosso próximo e amar a Ti, Senhor. Ajude-nos, Pai, dando-nos força, esperança, fé e coragem para viver nas Tuas leis, para viver nos Teus mandamentos, para viver nos Seus ensinamentos. Senhor,
Abençoe a todos nós, humanidade, tocando no coração e na mente de cada um, para que um dia possamos honrar verdadeiramente sermos chamados filhos de Deus. Senhor, que o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade possa abençoar a todo o nosso planeta, doando a cada um de nós aquilo que precisamos e necessitamos, e que o seu amor possa ajudar-nos, Pai, a vencer esses estágios inferiores ainda da nossa condição humana e espiritual, para que possamos nos aproximar ainda mais de Ti, Senhor. Pai, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos irmãos. Que o seu amor e a sua paz reinem em nossos corações e nossas mentes, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia, pela reflexão. Que Deus continue presente em nossas vidas, nos impulsionando aí na vivência do amor. Que assim seja. Graças a Deus.